TVC1 de volta agora, meio-dia e 32, e o dia 30 de agosto marca o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Segundo a Associação Brasileira da Doença, são 35 mil casos aqui no nosso país. Desde 2003, o HGG cedia o Centro Goiano de Estudos, que é referência no tratamento dessa doença aqui no estado. Então, para falar sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Fernando Elias Borges, ele que é coordenador do ambulatório e médico neurologista do HGG. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao TBC1. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos os telespectadores. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, o que é a esclerose múltipla. Eva, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória de acometimento precoce, né? Ela inicia bem na fase da idade adulta. Então, os pacientes, na maioria deles, apresentam os sintomas entre os 16 anos até os 25 anos, com um pico de incidência da doença por volta dos 35, 40 anos de idade. Depois desse período, até os 50 anos de idade, é raro a gente fazer o diagnóstico da doença. Mas é uma doença que se caracteriza por lesões inflamatórias que acometem o sistema nervoso central, provocando déficits funcionais. Então, o paciente perde função visual, função sensitiva, função motora, de forma transitória. Então, em determinado momento, o paciente pode perder a visão e depois recuperar essa visão espontaneamente. Isso é importante a gente falar, porque muitos desses pacientes, por conta dessa melhora espontânea do sintoma neurológico, eles podem demorar muito a procurar um médico e fazer o diagnóstico. E a doença, ela tem cura, doutor? Não, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória que tem um perfil de hereditariedade fraco, mas que está relacionada ao código genético do paciente. Então, você não tem como curar a doença, mas é uma doença que tem um controle satisfatório, desde que o diagnóstico possa ser feito precocemente, o paciente inicia o tratamento de forma rápida. E aqui em Goiás, o HGG é a referência para o tratamento da esclerose múltipla. Isso, no estado de Goiás nós temos 2 unidades com habilitação, com capacidade para atendimento desses pacientes. Uma é o HGG e o Hospital das Clínicas. Então, nessas 2 unidades, os pacientes têm a possibilidade de receber o diagnóstico e serem acompanhados com o tratamento adequado. E para eles terem acesso a esse tratamento, doutor, é necessário um encaminhamento, vai direto ao HGG com uma suspeita? Como que a população pode ter acesso a isso? Bom, os pacientes com suspeita do diagnóstico de esclerose múltipla, eles são encaminhados pela rede básica, né? O HGG, ele não tem unidade de urgência e emergência, então ele recebe os pacientes encaminhados da rede básica da Prefeitura de Goiânia. Então, a gente depende da estruturação da rede básica para suspeita diagnóstica. Então, o médico lá da Unidade Básica de Saúde e dos CAIS é que vão suspeitar o diagnóstico e encaminhar para avaliação especializada no HGG ou no Hospital das Clínicas, né? Doutora, a gente sabe que o neurologista não é um médico que fica à disposição nos CAIS, né? Também não deva ser qualquer CAIS que possa ter um neurologista, né? O clínico que está de plantão lá, então ele tem condição de fazer esse diagnóstico, de suspeitar do diagnóstico, e o próprio clínico que encaminha, então, para o HGG? Na maioria das vezes, o que a gente vê muito é ele ser encaminhado para uma consulta neurológica por conta de apresentar um déficit neurológico. Quando o paciente é avaliado pelo primeiro neurologista, então esse primeiro neurologista já habilitado vai perceber que aquela doença pode ser a esclerose múltipla e aí ele vai encaminhar para o centro de referência. Então, isso pode delongar vários meses ou às vezes até anos, né? O paciente pode demorar 3, 4 anos para receber o diagnóstico adequado. Então, é muito importante essas campanhas de conscientização para a gente poder tentar encurtar esse tempo e esse paciente chegar mais rápido nas unidades que vão acompanhar o tratamento. Vamos repetir então, doutor, quais são os primeiros sintomas, né? O senhor falou que pode aparecer na fase infantil, mas também em adulto pode surgir os sintomas. Isso, o pico de manifestação da doença é entre os 20 e 40 anos de idade. As manifestações mais comuns são déficits neurológicos motores
Então, o paciente perde força das pernas, perde força de um lado do corpo, ele pode perder a sensibilidade, pode perder o equilíbrio. E essas crises, elas podem ser transitórias. Então, o paciente ele pode apresentar um déficit neurológico desse por alguns dias ou algumas semanas e recuperar completamente. E isso é que vai chamar muita atenção para a gente pensar que a doença pode ser uma doença inflamatória e não um acidente vascular cerebral ou uma outra doença neurológica, entendeu? O que acontece muito, a gente vê muito na prática clínica, é pacientes, por exemplo, com a queixa visual, por uma baixa da acuidade visual progressiva por dias, ele procurar um oftalmologista, né, e às vezes não ser encaminhado diretamente para o neurologista. Então a gente tem que ficar atento a isso, perda visual, queixa de vertigem, o paciente pode ser avaliado por um otorrinolaringologista, pensando na labirintite, na verdade ele tem uma doença neurológica. Então, os médicos têm que ficar atentos a casos onde o paciente apresenta essas recorrências dos sintomas, para então encaminhar para a investigação adequada. Tá certo, então eu agradeço a participação do doutor Fernando Elias Borges, ele que é coordenador do ambulatório e médico neurologista lá do HGG. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Obrigada e boa tarde.